Tô de volta nesta manhã de quarta-feira para mais uma participação aqui para o programa Embalo Total. Programa este levado ao ar de segunda a sábado, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Você, meu amigo, minha amiga, pode nos acompanhar da melhor forma que escolher, é claro. Primeiro no rádio, na 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, Complexo Edival Gaia de Comunicação. Se daí for de sua preferência e gosto, temos também nossa plataforma em rede social, no canal no YouTube, Rádio Palmeira FM 104, neste ao vivo e a cores com sua imagem 100% digital. Vamos que vamos? Agora, hora e vez do meu segundo giro, com notícias do Brasil e do mundo e a nível local. A primeira já trago nesta minha próxima participação. TSE atualizou segurança em servidores. Senhoras e senhores, o Tribunal Superior Eleitoral realizou ontem, terça-feira, por volta das 20 horas ou 8 horas da noite, horário de Brasília, uma atualização de segurança nos sistemas operacionais dos servidores da Corte. Vale lembrar que o procedimento durou até mais ou menos às 6 horas da manhã de hoje, quarta-feira, dia 22. A manutenção incluiu a aplicação de novas camadas de segurança disponibilizadas pelos fabricantes para corrigir eventuais vulnerabilidades com relação aos sistemas. Segundo o TSE, a ação é protocolar. As medidas integram o processo permanente de manutenção e atualização dos softwares utilizados pelo TSE. Isso com o objetivo de garantir a segurança e a continuidade dos serviços prestados, informou o tribunal em comunicado. Vale lembrar que durante a janela de manutenção, alguns sistemas apresentaram indisponibilidade e instabilidade. Entre eles estão o processo judicial eletrônico do PJE, o Sistema Eletrônico de Informações SEI, o Diário da Justiça Eletrônico DJE, além dos portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, os TRS. O TSE, vai lembrar, ele já foi alvo de ataques promovidos por hackers, visando os sistemas internos da Corte. Um deles, em 2024, desviou mais de 11 milhões do Tribunal Eleitoral a partir de ordens de pagamentos fraudadas. Outro ataque cibernético se deu às vésperas das eleições municipais de 2020, quando criminosos conseguiram acessar dados de funcionários do TSE e os expuseram no dia do pleito. O golpe teve origem nada mais nada menos do que Portugal. Alta de petróleo contida após escalada no Oriente Médio. Em 5 meses, meus amigos e minhas amigas, de confronto direto entre Estados Unidos e Irã, o mercado global de petróleo tem surpreendido analistas e também investidores. Os contratos futuros subiram quase 2% no começo desta semana, mas seguem ainda distantes dos $100 por barril. Vale lembrar que o Brent ele avançou 1,84%, sendo vendido a $90,84 o barril, impulsionado por novos ataques entre Washington e Teherã, bem como por ameaças de rebeldes, como falei na minha primeira participação, do Iêmen, de impor bloqueio naval à Arábia Saudita. No início do conflito, parte do mercado chegou a prever o barril entre 150 e $200, ao passo que, de lá para cá, alguns fatores mantiveram valores abaixo das projeções mais pessimistas. Quando Estados Unidos e Israel entraram em guerra com o Irã no fim de fevereiro, o temor era de uma interrupção do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, rota estratégica de escoamento da commodity. O Brent até chegou ao pico de $126 o barril, porém abaixo do recorde histórico de $147 registrado em 2008. Entre o início do conflito e meados de junho, o preço médio ficou em $101 e voltou para perto dos níveis pré-guerra, em torno de $70. Isso no começo de julho, com o estabelecimento de um cessar-fogo até que temporário entre as potências. Agora os conflitos voltaram a escalar. A volatilidade segue alta, mas o preço ainda está contido. Mas vale lembrar que a China reduziu a demanda, enquanto Estados Unidos da América ampliaram a oferta. Um dos principais fatores que segurou o preço vem da China, maior importadora de petróleo do mundo. Até junho, o país reduziu as compras de óleo bruto ao menor nível em quase uma década. A queda foi impulsionada pela rápida adoção de táxis elétricos, que diminuiu o consumo de combustíveis, e também pela desaceleração do setor petroquímico, reduzindo a necessidade da matéria-prima. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos da América ampliaram a produção para um recorde de 13,93 milhões de barris por dia, isto em abril.
O governo também liberou petróleo da reserva energética estratégica em uma ação coordenada pela Agência Internacional de Energia, IEA, sigla em inglês, ajudando a compensar eventuais interrupções com relação à oferta global. Notícia que trago agora: fome cai e ONU alerta para riscos climáticos e comerciais. A fome no mundo diminuiu pelo terceiro ano consecutivo em 2025, segundo o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutricional do Mundo, divulgado por 5 agências das Nações Unidas. De acordo com o estudo, cerca de 645 milhões de pessoas, o equivalente a 7,8% da população mundial, enfrentaram a fome no ano passado. O índice representa uma melhora em relação a 2024, quando a taxa era de 8,1% e a de 2022 chegou a 8,6%. Vale lembrar que é a primeira vez, desde o início da série recente, que a redução da fome foi registrada em todos os continentes, ainda que de forma modesta na África. O avanço ele foi impulsionado principalmente pela Ásia, com destaque para a Índia e pela América Latina e Caribe. Apesar da melhora, a África continua sendo a região mais afetada pela subnutrição, com mais de 309 milhões de pessoas passando fome, o equivalente a 1 em cada 5 no continente. Notícia que trago agora, notícia do esporte. CBF confirma estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão. E já começa agora, sabadão, dia 25 próximo. A CBF detalhou em reunião com clubes na sede da entidade na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, todo o funcionamento do sistema de impedimento semiautomático, SAOT na sigla em inglês, para o segundo semestre. A novidade terá funcionamento a partir da 20ª rodada do Brasileirão 2026, no início do dia 25 de julho, sábado. Os primeiros jogos a receberem a tecnologia serão Atlético Paranaense e Internacional, Santos e Chapecoense, Vasco e Mirassol, que abrirão o retorno no fim de semana. Todos os estádios da Série A receberão a tecnologia para a nova fase do futebol brasileiro. Os equipamentos, vale lembrar para todos, tá? Eles foram instalados em operação da Gênesis Sport, empresa contratada pela CBF, que começou, a ter feito a questão da implantação, e da montagem dos equipamentos ainda no início deste ano. Participação minha concluída, nela falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. E por aqui já começo falando da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. São os melhores medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega, para que tiver precisando, é claro, 99938-5505. Lembrando que a Drogaria LG Farma trabalha de domingo a domingo. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Finaliza aqui falando dos produtos Natubio. São eles: Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. E avisando a você, meu amigo, minha amiga, que o Exafil tá de volta. Tá de volta e de cara nova. Para você que vive sem vontade, sem energia, dando aquelas velhas desculpas na hora H, o Exafil é a solução. Exafil não te deixa na mão. E agora em cápsula, meu amigo, minha amiga, o Exafil está muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Aí fechou com chave de ouro, viu? Exafil, o queridinho voltou. Doutor Aline Canuto, direto da redação do programa Embalo Total, devolvo o som a você nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus para a continuação do programa líder absoluta em audiência. Como eu gosto de falar, o meu, o seu, o nosso programa Embalo Total.